Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, este é o nosso encontro. Qual é o grande santuário? Aquele que São Francisco de Assis tanto amava, a natureza, o nosso planeta, a nossa casa comum, o irmão Sol, a irmã Lua, e olha que insistente está o irmão Vento, o irmão Vento. Tem coisas que é bom que o vento leve, mas o vento também traz tantas coisas boas. Que os ventos sejam favoráveis, que os ventos sejam favoráveis, principalmente neste advento que nos prepara para o Natal. Rezando com a Palavra de Deus é um encontro tão significativo e nos enche de alegria o fato de saber que vocês estão nos acompanhando. Que bom! Que Deus cuide, que Deus proteja a todos. E iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que seja intenso esse momento. Não é muito tempo que a gente fica junto, mas o suficiente para ouvir a palavra, permitir que ela faça um movimento dentro de nós e ela também nos conscientize para depois chegar às mãos, isto é, para que nós possamos agir, possamos fazer e fazer o bem, fazer o bem. Faz bem fazer o bem. Nós vamos acolher o Evangelho desta sexta-feira, e é a primeira sexta-feira do mês, onde a gente sempre lembra o coração de Jesus, que nós possamos ser mansos e humildes de coração, assim como Jesus nos ensinou. Ele é o coração pleno de mansidão, repleto de humildade. Hoje, nesta sexta-feira, 4 de dezembro, o Evangelho é de Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos acolher esta palavra tão bonita de Jesus. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os doentes, os famintos, os desvalidos, os que não tinham rumo, não tinham voz e nem vez, seguiam Jesus. Vejam que o Evangelho conta diferentes encontros de Jesus. Diferentes encontros de Jesus com pessoas diferentes, em situações diferenciadas. E olha que interessante, no Evangelho de hoje, Jesus se encontra com 2 cegos. Alguém poderia perguntar: mas eles eram cegos mesmo, fisicamente falando? Vamos pensar como é que era o sistema de saúde naquele tempo. Certamente eles tinham problema de visão. Naquela época talvez nem conhecessem catarata. Quanta gente talvez ficava cega porque não havia tanta ciência desenvolvida. Embora, claro, em todos os tempos nós tivemos também muito conhecimento.
O conhecimento não está apenas atrelado às novas tecnologias. As novas tecnologias, elas aperfeiçoaram até mesmo a descoberta das causas e assim por diante. Mas para nós aqui está também um sentido simbólico. Tem muita gente que não usa óculos e enxerga super bem. Mas olha, a partir deste médico dos médicos, Jesus, talvez essas pessoas sejam cegas. Talvez elas sejam cegas. O que acontece com aqueles 2 cegos? Por que eles foram curados? Primeiro porque eles pediram e até seguiram Jesus. Depois, porque eles acreditaram que Jesus seria capaz de curá-los. E aí, esse acreditar, o que significa? Fé. E se eles tinham fé, o que eles estavam enxergando, reconhecendo? Que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus, vendo a fé, não acontece milagre se não tiver fé. Tem muita gente sem fé exigindo milagres. Os milagres só acontecem para quem tem fé. Para quem tem fé. E às vezes eles não acontecem como nós queremos, no nosso formato. Eles acontecem de acordo com a vontade de Deus. Mas nem sempre a gente sabe qual é a vontade de Deus. Mas um dia, quando a gente estiver face a face com o Senhor, como o menino que nasceu lá em Belém, aí nós vamos saber o segredo de tantos sinais e tantas, às vezes, até mesmo contradições. E até mesmo vamos entender os sofrimentos. Olha só, Jesus cura os 2 cegos. Imaginem a alegria daqueles 2 homens. Jesus, se quisesse fama, o que ele poderia ter dito para os cegos? Vão, contem para todos, contem para todos. Jesus disse, não contem a ninguém. Por quê? Jesus não era mais alguém que aparecesse em nome de Deus e criasse um fanatismo. Jesus queria que as pessoas, através dele, chegassem a Deus. Olha que bonita pedagogia. A pedagogia do amor, a pedagogia da espiritualidade. Nós vamos até Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Esse caminho é bonito. E ao longo do caminho tem muitos sinais, mas também tem muita cegueira hoje. O consumismo exagerado não é uma cegueira? O esbanjamento, tem pessoas que jogam fora comida, não é uma cegueira? Tem gente que vive apegada, muito apegada. Isso é cegueira. Tem pessoas que não perdoam o próximo, mas nem querendo. Isso é cegueira. Tem gente que só vê os defeitos dos outros. É cegueira. Tem gente que não percebe, tem pais que não percebem o valor da família. Por isso que nós temos infidelidades e, consequentemente, temos tanta infelicidade também. Porque infidelidade rima com infelicidade. Assim como fidelidade rima com felicidade. A nossa vida não é complicada. Nós precisamos pedir que Jesus cure a nossa cegueira, aquela cegueira do egoísmo, da acomodação, do ver só o negativo. Que Ele nos dê a graça de enxergarmos a luz. E Ele é a nossa luz. Por isso que o profeta Isaías diz do menino de Belém, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E depois Jesus, olhando para os seus seguidores, por todos os discípulos e olhando para nós hoje, Ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos viver
alegremente a vida. Mesmo que a gente tenha que usar óculos, não tem problema. Tem pessoas também que têm deficiência visual, mas elas enxergam com o coração, e nós também temos que um dia sermos capazes de fazer a passagem, não ver só com os olhos, ver também com o coração. O Pequeno Príncipe nos diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Não sejamos cegos, vamos enxergar Jesus, nossa luz. E com essa motivação, com essa alegria no coração, vamos, de fato, reunir todas as intenções. Todos vocês, todos nós temos intenções, temos pedidos. Vamos reunir todas essas intenções e vamos juntos chamar Deus de Pai, pedindo que Ele tire de nós a cegueira, tudo aquilo que nos cega, nos deixa atrapalhados com a vida, e que Ele nos dê a alegria de enxergar a luz. Quem enxerga com os olhos da fé Jesus, depois enxerga tudo que está ao seu redor de um outro jeito. Jesus é a nossa ótica, é o melhor ponto de vista. Rezemos então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos cuide, nos proteja, nos guarde, nos dê a paz, a alegria de viver. Que Ele toque o nosso coração, para que o Natal seja de muita transformação. A festa da luz não pode deixar ninguém cego. Ou melhor, a festa da luz tem que nos tirar da cegueira. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando com a palavra de Deus é muito mais do que um momento de oração. É também aquilo que pulsa de coração para coração. Aquilo que nos une. O amor de Cristo nos uniu. Nos uniu. Obrigado pela companhia. Multiplique. Você sabe como fazer acontecer a sua participação. Isso é muito importante. Que Ele nos guarde no seu amor. Um abraço, paz e bem, santa alegria.